Vê se não está assim na sua Bíblia, ó. Quem tem ouvidos, não é isso? No versículo 7, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Até aí. Só até aí. A gente sabe que essa passagem, ela tem a ver com as cartas às igrejas. A gente sabe que dentro das cartas, o Espírito Santo, em todo momento, ele estava falando com o anjo da igreja diretamente, mas posteriormente a isso, ele deixava sempre o recado para toda a igreja e terminava as cartas basicamente assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a grande verdade do que a gente está tentando falar hoje, ou do que para onde a gente vai estar caminhando, é que existem muitas situações na nossa vida que a gente não está ouvindo Deus simplesmente porque a gente não quer. A gente acaba distraído com muitas coisas, indo para um outro caminho, indo por uma outra rota, e a gente acaba distraído com muitas coisas. Ok? Enfim, eu queria pontuar com vocês aqui algumas questões que acontecem em nossas vidas, que é normal. Por exemplo, nós estamos inúmeras das vezes pedindo resposta a Deus, mas a gente não consegue ouvir porque estamos distraídos com muitas coisas. E a gente acaba indo por uma outra rota, como eu estava dizendo. E talvez Deus está falando contigo de uma forma muito profunda, mas você não quer ouvir. E o problema não é, às vezes não é que a gente fala assim: mas Deus não está falando comigo. Não, Deus está falando, mas você não está ouvindo. Existe uma surdez espiritual sobre as nossas vidas, que a gente acaba não percebendo que Deus está pontuando, dando vários sinais que Ele está falando com você. Às vezes a gente vai pedir um conselho, né, aos pais, os mais jovens, e aí mãe fala algo, pai fala algo, mas você vai por uma outra rota e depois você está perguntando por que Deus não está falando contigo. Na verdade, Deus está usando pessoas, Deus está usando sinais na terra para poder falar com você, mas você não quer ouvir. Você vai perceber aqui hoje que existem algumas questões que está baseado dentro da própria Escritura, dentro de uma palavra que você ouve no culto, dentro de uma condução, dentro de um louvor. Deus está falando contigo, mas você não quer ouvir. Existe uma certa inquietação espiritual quando Deus ele começa a nos provocar, no sentido não de deixar a gente com raiva, mas no sentido de fazer com que a gente comece a perceber que Ele está ali. Se tal inquietação espiritual ela não está existindo, vou te dar um exemplo. A gente está no estudo e às vezes você quer participar daquilo ali e você fica querendo falar alguma coisa. Ok, fale. Provavelmente Deus está tentando te usar. Mas nós falamos demais quando não há nada disso acontecendo. Quando Deus quer falar conosco, normalmente nós ficamos um pouco inquietos. A gente não consegue manter na mesma posição, a gente não consegue ficar ali em silêncio, porque Deus está falando conosco. A gente tem um costume, eu falei hoje pela manhã, de falar: mas Deus falou comigo. Mas eu estou um tempão ouvindo Deus, mas eu não consigo obedecer. Eu não consigo fazer. Duas coisas: ou você é um rebelde, ou você não tem ouvido Deus. Porque se Deus está falando comigo, então já era para eu ter obedecido.
Não existe, Deus está falando comigo e daqui a 2 anos eu resolvo. Deus está falando comigo e daqui a 1 ano eu resolvo. Deus está falando comigo e daqui a 5 anos eu resolvo. Deus está falando comigo, eu resolvo agora, porque Deus está falando comigo agora. Deus está falando comigo nesse momento. E é muito tranquilo entender isso quando nós estamos em Deus. É muito tranquilo a gente entender quando Deus está falando, quando nós estamos em Deus. Quando nós estamos ouvindo a tua palavra, quando nós estamos buscando, quando nós estamos se dedicando nisso. Você tem uma certeza muito clara que é Deus falando com você. Um desses sinais é o que eu acabei de falar agora. Existe uma inquietação muito grande de dentro para fora. E você não consegue ficar ali parado, você não consegue ficar sem falar, você não consegue ficar sem fazer. Agora, quando você está bem confortável, e ali, Deus está falando comigo. Não, provavelmente não está. Ou se tiver, já era para tu ter resolvido isso. Já era para ter resolvido isso. Normalmente, quando nós estamos orando, nós sentimos a mesma coisa. Normalmente a gente começa a orar. Normalmente a gente começa a orar sem sequer acreditar no que a gente está orando. Mas existe um momento, que eu não sei em qual tempo é, mas ele acontece, que você tem a certeza do que você está orando. E começa a vir coisas sobre nós, que você percebe que é o próprio Deus colocando palavra na sua boca a respeito daquilo que você deve orar. Você percebe, não é só uma sensação de que Deus está ali, é uma certeza de que Deus está ali. E nessa certeza, você começa a falar segundo o que o Espírito vai colocando sobre a sua vida. Você vai entender até o meio da palavra por que nós estamos falando disso. E aí você começa a sentir, mas no sentido de ter a certeza de que Deus está ali. E Ele está te dando palavras, Ele está te dando um caminho para você poder continuar dentro da oração. São inquietações, coisas que estão vindo de dentro para fora e que você não consegue deixar isso guardado. Você precisa falar. Martinho Lutero vai dizer o seguinte: Deus não pode encher quem já está cheio de si. Então, normalmente, para você conseguir entrar nesse lugar, você precisa se esvaziar, você precisa da presença, você precisa de Deus. Às vezes a gente fala assim: eu não consigo perceber quando Deus está falando contigo. Lógico que não, porque a tua mente está nas contas a pagar. A sua mente está relacionada à tua saúde. A sua mente está relacionada no emprego, na confusão que teve na família. Então você não consegue ouvir Deus. Precisa se esvaziar. E aí você vai ver o quanto que é necessário. Daqui a pouco a gente vai entrar. O quanto que é necessário o crente ouvir Deus. Você vai perceber isso. Vamos lá. Inúmeras vezes a gente consegue perceber que Deus está falando conosco simplesmente com voz profética, através de outras pessoas. Outras pessoas, elas são usadas por Deus. Como iniciei aqui, pode ser o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu filho, um pastor, uma pastora, um irmão, uma irmã, enfim, que está sendo usado para você e você não está conseguindo perceber. Por que você não está conseguindo perceber? Porque você já tem tutores. Você já tem alguém que te oriente. Então você não consegue dar ouvido a essas pessoas. Às vezes a gente está indo por uma direção baseada em amizade, baseada em um amigo ou uma amiga. E inúmeras vezes, querido, perdão, mas inúmeras vezes, a palavra desse amigo ou dessa amiga ou dessa pessoa, que às vezes é muito mais próxima, ela não tem nada a ver com Deus. E você se arrebenta todo, porque você estava ouvindo um amigo.
a nossa direção, ela precisa ainda ser as Escrituras, ainda precisa ser a palavra de Deus. E inúmeras vezes, quando a gente está ouvindo pessoas sem cabimento nenhum relacionado à palavra, nós estamos indo para o buraco sem saber. Nós estamos indo para um buraco muito fundo. E eu vou te dizer mais, não importa se essa pessoa seja boa ou ruim, não importa se ela está com boa intenção ou má intenção, eu continuo com a Bíblia. Eu continuo com a Bíblia. Eu permaneço com a Bíblia. Esses dias a gente conversando em algum lugar, a minha filha falou a respeito da faculdade, quanto que as pessoas se afastam fazendo faculdade, fazendo psicologia. Eu vi isso acontecendo fazendo história. Uma pessoa no meio da sala levantando e falando assim: eu não quero mais servir esse Deus não. Porque ele ouviu um professor. Eu continuo com a palavra, não importa quem seja o meu tutor, o meu professor, seja lá quem for, eu continuo com as Escrituras. É a minha certeza de salvação. Só que a gente cria um monte de questionamentos e tem dificuldade de ouvir Deus, porque tem muitas questões. Tem muito não quero, tem muito não é assim, tem muito não é desse jeito, tem muito não é bem desse jeito. O Evangelho é segundo as Escrituras. Não é segundo o que eu acho, o que eu penso, é segundo as Escrituras. E ponto. Eu não preciso sequer outra ferramenta para poder entender. Óbvio que a gente tem livros, óbvio que a gente tem muitas outras ferramentas que nos ajudam, mas eu sequer preciso dela, eu só preciso da Bíblia. Eu só preciso da palavra. Mas qual é o nosso problema em relação a ouvir Deus? Porque a gente não lê Bíblia. Porque a gente não para ouvir o que Deus está falando através das Escrituras. Ouvimos pessoas, ouvimos amizade, ouvimos amigas, ouvimos amigos, mas não ouve Deus. Você não precisa sequer pegar o que eu estou falando aqui, amarrar e levar para casa. É só você ir para a Escritura. Nós temos acesso a tudo isso. E depois a gente conversa sobre. Só a Bíblia já é o suficiente. Já é o suficiente. Mas a nossa dificuldade é porque nos falta leitura. Nos falta essa busca de conhecimento. Então a gente acaba buscando em outros lugares. A gente acaba querendo ouvir uma profecia, querendo ouvir alguém falar, mas fulano tem uma palavra profética, eu vou na igreja tal, ou então eu vou em outro lugar, eu vou lá na irmã de oração, vou lá na consagração de não sei da onde, para poder ouvir Deus falar, tendo Deus dentro da tua casa, tendo Deus nas Escrituras. É muito simples solucionar isso, mas a gente tem dificuldade para poder simplesmente pegar a Bíblia e estudar um capítulo por dia. A coisa mais simples é entender sobre Deus. Talvez você já tenha 20 anos no Evangelho, 5 anos no Evangelho, e nunca sequer leu a Bíblia. Nunca parou para estudar ela por inteiro. Então você vai ter dificuldades em entender e vai acabar sendo direcionado. Se você parar em um lugar, em uma igreja, onde os pastores e liderança são totalmente corruptos, vão ser direcionados por essas pessoas, ao invés de ser direcionado por Deus. Não basta uma pregação de domingo, querido. Não basta uma pregação de quinta-feira. É necessário palavra. É necessário leitura, é necessário estudo. Para tudo na sua vida tu se preparou.
Para tudo na sua vida você tirou tempo para alguma coisa, para fazer um curso, para fazer uma faculdade, e hoje vai falar para mim que não tem tempo de ler. Ah, me dá sono que eu estou lendo, a Bíblia tem áudio. Tem áudio, vai dormir ouvindo a Bíblia. Ouve um capítulo e vai fazendo anotações. O nosso problema é que a gente quer as coisas muito facinho, mastigada. E Deus pode usar pessoas? Claro que Deus pode usar pessoas. Deus pode usar de forma profética? É óbvio que Deus pode usar de forma profética. Deus usou uma mula. Deus usou uma jumenta. Deus não vai usar um jumento? Falei, pronto. Deus vai usar, querido. Às vezes a pessoa não tem vida com Deus, mas ela ouve Deus, porque tem o dom da profecia. Deus vai usar, mas o problema é que o diabo, ele utiliza de tudo isso, porque o teu coração está aí. O teu coração está aí. Vai para a Bíblia, vai para as Escrituras, e nós vamos entender isso até o final. Às vezes a gente está vendo portas fechadas, mas portas fechadas pode ser Deus falando conosco. Percebemos que quanto mais nós insistimos em algo, mais dá errado. Já parou para pensar que talvez o raio da porta fechada é o próprio Senhor falando contigo? E a gente não consegue ver o sinal. Não, mas Deus é comigo e Deus me dá vitória. Mas Ele é o que abre porta e o que fecha a porta. Inúmeras vezes, portas fechadas. É Deus falando conosco. É tentando te dar escape, é tentando te dar livramento, é tentando te mostrar um caminho que é o caminho dele. O caminho de Deus, a rota de Deus, às vezes dói, querido, às vezes machuca. Mas essa é a rota dele. A gente fala, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Então fica quieto no seu lugar, ouve Deus e vai para a rota dele. Vai doer. Inúmeras vezes. Mas é a rota que Ele quer para a sua vida. É o propósito que Ele quer contigo. É o chamado que Ele tem com você. É o chamado que Ele tem contigo. Quantas são as vezes que parece que você olha e você fala assim, mas Senhor, está dando tudo errado. E Deus está dos altos céus olhando para tu, falando, não, está dando tudo certo. Está perfeito. Porque é aí que eu quero que você esteja. É aí que eu quero que você esteja. Porque nesse lugar tem tratamento, tem cura, tem livramento, tem amor de Deus, tem disciplina, tem acertos. É nesse lugar que eu quero que você esteja. Eu tenho que ter essa sensibilidade e entender que é Ele que está falando comigo. Olhando para a porta fechada, para as dificuldades e circunstâncias contrárias, e falar assim, é Deus. É Deus. Eu já contei para vocês aqui, esses dias eu estava lembrando com o Xande a situação lá da época lá do biscoito, nosso irmão lá em situação de rua, e quanto Deus tratou conosco naquele tempo, porque nós vivemos frustrações. Se a gente não tivesse tomado pancadas ali,
a gente não teria avançado. Quanto Deus tratou conosco. Quanto eu percebi que não estava fazendo as coisas para o Senhor e estava fazendo para mim mesmo. Que estava fazendo para eles mesmos. E quando isso acontece, normalmente, eu lembro, alguém me lembrou esses dias, acho que foi o pastor Marcelo. Eu acho que foi o pastor Marcelo, que quando a gente estava levando o biscoito lá para a posse, ele estava ali, ele estava com, a gente não sabia que ele estava com tuberculose, a gente sabia e não sabia, a gente não tinha certeza. Então a gente achava que ele estava com tuberculose, mas ele também era soro positivo. Então aquele menino ia morrer ali debaixo da, como que chama? Da marquise, né? Debaixo da marquise ali da Casas Bahia. Ele ia morrer ali, aquele garoto, estava tremendo pra caramba. E a gente coloca ele na Kombi e vamos levar para posse. Colocamos ele lá atrás. Fábio sentou na frente, no banco do lado. Quem lembrou foi o pastor Marcelo. Fábio sentou na frente. Colocamos ele lá atrás, aí quem estava mais perto era o Rafa, um amigo, estava mais perto. Aí o Rafa, tá com tuberculose. O Rafa, opa, tô descendo. Vou ficar aqui. Já pulou. Se eu não paro o carro, ele pula com o carro andando. E aí conseguimos levar ele para posse. O médico falou, olha, 3 meses fora da rua para ser curado da tuberculose. E tomando coquetel normal, ele vai ficar curado. Então a gente fez um propósito para poder resolver essa guerra. Conseguimos alugar a casa para ele aqui. E eu pedi a Deus, Deus nos dá 3 meses. Esse menino ficar curado. Alugamos a casa, um outro morador de situação de rua que ficou ali como o enfermeiro dele. É muito incrível isso, né? E a gente ficou ali naquele tratamento ali com ele, todo dia com ele, e almoço normal, todas as coisas normal. O garoto ficou forte, ficou alegre, foi com a gente pro Fruto Fiel, o evento da igreja. Alexandre quase mata o garoto lá. Aí o Dudu vem com o resultado. 3 meses depois, o Dudu vem com o resultado. Pastor, o médico falou que o biscoito tá curado da tuberculose. Eu falei, é mesmo? Ele tá com tuberculose, ele não tem mais não. E aí o biscoito pede um valor para poder comprar bananada para sair, para poder vender. Aí eu falei, cara, não precisa disso não, fica tranquilo, a gente está de boa aqui. Não, a gente quer ajudar no aluguel. Aí eu dei o dinheiro a ele saiu para comprar bananada. Nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Normal, né, André? A gente sabe disso. Só que eu aprendi naquele dia. Faz anos isso, eu aprendi naquele dia. Então a gente sentiu, porque a gente já estava trabalhando com outras pessoas. Eu digo a gente porque toda a equipe sentiu. E aí eu falando com Deus, Deus falou algo comigo que eu falei aqui com vocês agora. Nós precisamos entender que quando nós fazemos alguma coisa, nós não devemos estar com a nossa cabeça pensando que nós estamos fazendo por eles, mas sim por Deus. E aí, isso na prática que é diferente. Porque quando a gente conhece, amém, mas quando a gente vai viver, é diferente, porque a gente vai tomar-lhe as pancadas. E eu falando com Deus, Senhor, o menino estava bem, estava forte, andando com a gente na igreja, lendo Bíblia, e agora voltou para a rua de novo. Quanto tempo você me pediu? Falei, 3 meses, Senhor. Tinha batido os 3 meses e o cara estava curado.
Eu falei, rapaz, bateu os 3 meses. O que você faz? Tu faz por ele ou por mim? Aí eu falei, pelo Senhor, claro. O que você faz? Tu faz por ele ou por mim? Aí eu comecei a chorar, irmão, na minha oração. Eu faço por ele, Senhor. Eu faço por ele. Eu percebi que eu estava fazendo por ele, porque eu me frustrei. Quando você se frustra, o teu coração está desnorteado. Ele está em outro lugar que não deveria estar. Eu me frustrei. E aí, eu percebi que eu estava esperando o resultado de pessoas. E o resultado, ele vem de Deus. Tudo que a gente podia fazer, a gente fez. Também é assim no centro de recuperação. Tudo que pode ser feito, é feito. Mas quantas são as pessoas que não querem ficar? Que sai com uma semana, que sai com dias, que sai com um mês, achando que está curado. Está resolvido. O André falou aqui, cara, foi 1 ano que eu fiquei. Projeto, é até bom você ouvir isso quando a gente estiver levando alguém para lá. É até bom você ouvir isso dele, ó. 6 meses a 1 ano. Para quando o cara quiser sair com 1 mês, tem alguma coisa errada. 6 meses é 1 ano, filho. É uma vida de drogas. Aí quer que no instalado de Deus, 1 semana depois de limpo, estou pronto. Ouvir Deus, inúmeras vezes, é estar em um lugar que dói, que vai viver frustrações. Mas eu não estava ouvindo Deus, não. Por eu estar ouvindo Deus, que a gente viveu isso. Mais um aprendizado. E eu vou te falar que o biscoito me tratou algumas vezes, não foi uma só não. Ele me tratou algumas vezes. E eu só fui aprendendo. Até ser forjado, ao ponto das pessoas virem e levar tudo que estava dentro do... Outras pessoas que a gente alugava o imóvel, outros imóveis, né? E aí o morador saía, teve um morador que saiu e levou tudo. Não, vamos fazer, vamos atrás, vamos... Não, vai nada, filho, fica tranquilo. Deus vai dar outro. Acabou, pô, não faço por eles. É pelo eterno. É pelo eterno, meu irmão. As bênçãos vêm dele. Não é que não tenho compaixão. Pelo contrário, é Deus que tem me dado compaixão e amor para eu me entregar por eles. Vê se entende. Mas isso tem... mas tudo isso tem a ver com o morador? Mas tudo isso tem a ver com... Não, tem tudo a ver com ele. É por ele, pô. Às vezes, Deus permite que tudo venha desmoronar, para que a gente venha aprender a confiar nele. Deus permite as frustrações, as dificuldades, para que a gente venha aprender a confiar nele. Enquanto você estiver tentando resolver com os seus braços, você não vai conseguir ver agir de Deus. Até que você pare, descanse. E o descanso é nele. O descanso é nele. É a paz que excede todo entendimento. É nele, é no Senhor. Porque senão você não consegue resolver as coisas ao seu redor. E aí você fala, poxa, mas eu não estou ouvindo Deus. Não, você não está entendendo os sinais. Porque Deus está tentando falar contigo há muito tempo. E você não está ouvindo porque você não está entendendo os sinais. Uma vez o Márcio Valente foi lá em casa, numa situação bem complicada, que eu estava vivenciando em casa. Estava vivenciando a transição. Para quem lê, entende. No momento da transição, Márcio Valente foi lá em casa. E aí, o Márcio Valente falou assim, pastor, Deus falou para falar contigo, para você poder enxergar as placas.
porque as placas vão mostrar para você para onde você deve ir. Falei, amém, eu recebo. Pode ficar tranquilo que eu vou olhar as placas. Então o tempo todo parece placa na minha frente. Vira à direita, filho. Sai da pista do meio. Entra na rua à esquerda. O tempo todo eu enxergo placas. Eu vou enxergando as placas e Deus continua falando. Só que às vezes nos leva para lugar que dói, que é dolorido, é difícil. E por último, a gente precisa ir para dentro da palavra, como nós falamos a mensagem inteira. Versículo por versículo fala com você. Texto por texto fala contigo. Livro por livro fala contigo. Você fica apaixonado. Você passa a entender a vida da pessoa, daquela figura bíblica. Quando você começa a estudar, então, meu Deus, você viaja. E aí você começa a entender também a tua vida. Por que você está naquele lugar? Porque quando você está estudando a vida dos apóstolos, dos profetas, você vai ver que houve dificuldades, houve prosperidade também, mas houveram também dificuldades. A maioria que veio do nada, ouviu Deus. Isaías ouvindo Deus lá, em Isaías capítulo 6, ele vai para o lugar onde Deus está enviando ele, e que ninguém iria ouvi-lo. E você vai profetizar, mas ninguém vai te dar atenção, Isaías. Simplesmente porque ele falou, eis-me aqui. Você vai ver Moisés se encontrando com Deus na sarça e retornando para o Egito como um salvador, o libertador. Mas esse não era o projeto de Moisés. Ele matou o soldado e foi embora. Ele não tinha condições de fazer isso, mas era o projeto de Deus, era o plano de Deus. Moisés não queria andar no deserto com aquele povo murmurador. Moisés intercede por eles quando eles chegam de frente com Canaã pela primeira vez. Deus, não, Moisés, não vai entrar mais ninguém. E vai Moisés caminhando com eles. José, que teve um sonho, ele não queria, no projeto dele não estava escrito que ele seria vendido como escravo para o Egito, mas estava no projeto de Deus. Você vai ser vendido, teus irmãos vão te trair, você vai ser vendido como escravo, a mulher do cara a qual vai estar cuidando de você lá também vai te trair, logo depois tu vai ser preso. Depois que você ser preso, lá junto lá com o carcereiro e com os outros dois que vai vir, você vai revelar um sonho. Aí que você vai se tornar governador do Egito. Não estava escrito nada disso. Deus só deu um sonho para José. E José contou o sonho. Não estava escrito nada disso. Então, quando Deus está mostrando aqui o final, o processo ainda não foi revelado. Então eu preciso ir ouvindo Deus, porque parece que eu estou sendo vendido para o Egito e Deus não está comigo. Espera aí, mas o propósito não era esse. Eu vi sol e estrelas, sol e lua se prostrando diante de mim. E que negócio, o que está acontecendo aqui? Precisa ir entendendo os sinais. José continuou sendo a mesma pessoa, tanto na casa de Potifar quanto no cárcere. Continuou sendo a mesma pessoa. Não mudou nada. Às vezes acontecem coisas conosco que é injusto. Às vezes acontecem coisas conosco que dói muito.
Mas o final só Deus sabe. Mas o final só Deus conhece. E é por isso aí, agora sim, é por isso que precisamos entender os sinais. Porque senão no meio do processo a gente abandona o projeto. Se nós não estivermos entendendo quando Deus estiver falando conosco, porque Deus não fala apenas no início, mostrando o final. Ele fala no início, mostrando também o meio, a continuidade, depois 70% do processo. Ele continua falando. Porque se você visualizar só o final do que Deus falou, o que aconteceu no meio, e você parou de ouvir Deus, tu vai falar assim, é o diabo falando comigo. Não, não é o diabo, é Deus. Tenho carregado isso comigo. Não, é Deus. É um processo, é uma vida com Ele. É Deus, é o Senhor. Então eu preciso entender os sinais, eu preciso entender o que Deus está falando no meio do caminho, porque no meio do caminho Ele continua se revelando para nós. Quantas vezes eu falei para você aqui a respeito do próprio Abraão? Estava procurando para saber se eu falei o nome certo. Mas sim, do próprio Abraão, quando ele foi oferecer Isaac, no meio do caminho, na verdade lá em cima, Deus fala com ele de novo. Quantas pessoas estão matando Isaac, simplesmente porque ouviram Deus lá no início, e falou, olha, entrega o seu filho. E quando chegou lá em cima, por parar de ouvir Deus, cravou o punhal e matou Isaac, esfolou e entregou no sacrifício. E quando entrega no sacrifício, Deus não recebe. Por que Deus não recebe? Mas por que Deus não recebe? Porque Deus vai falar assim, olha, mas o Senhor falou isso desde o início. Tu parou de me ouvir, filho. Tu parou de me ouvir. Tu não viu eu clamando de novo? Abraão! Tu não ouviu o que eu falei de novo contigo? Está aqui o cordeiro, Abraão. Então tem gente matando Isaac porque pararam de ouvir Deus. Pararam de ouvir Deus. E já estava lá o cordeiro pronto. Quer que eu te mostre os sinais? Tem diversos sinais no meio do caminho. Os servos perguntando para ele, ele mesmo respondendo. O filho perguntando para ele, ele mesmo respondendo. Tem diversos sinais. Na nossa trajetória tem diversos sinais. Tem profetas se direcionando e falando, olha, o caminho é esse aqui. E de repente para uma pessoa no ônibus, olha, o caminho é esse. E de repente para uma pessoa na rua, olha, o caminho é esse. E você está falando que Deus não está falando contigo. Uma mensagem, um culto, uma criança, uma palavra, um versículo, um sinal piscando. Não, isso não é loucura, é um sinal. Quantas vezes Deus está tentando falar conosco durante o processo a respeito do que Ele falou com você no início, de como seria o final. E a gente parou de dar crédito porque a gente só agarrou a palavra do início. Aí no meio do caminho a gente foi tropeçando porque parou de enxergar as placas. Paramos de enxergar as placas. Não, mas ele me frustrou. Eu parei de enxergar as placas. Lá na praça de novo, levando os moradores lá para o retiro. Tá lá o biscoito de novo. E o morador de rua, pastor, leva ele para o retiro, pastor. Leva ele para o retiro. Não vou levar, não.
ele já teve oportunidade. Ó, o infeliz parando de ver as placas de novo. O sinal tá ali, é o morador, cara, é o morador. Não era um pastor amigo, não era um irmão, não era um amigo meu falando, não era. Era o próprio morador em situação de rua que estava falando comigo. Leva o biscoito, pastor. Pô, tira ele esse fim de semana aqui da rua. Não, ele já teve a oportunidade dele, já levamos, ele já passou pelo retiro, não vou levar de novo não. Chega. Por quê? Porque eu estava frustrado ainda. Pastor, mas tu não falou que eu ouvi Deus? Lógico que eu ouvi Deus, mas eu preciso ouvir Deus e deixar ser curado. Estava eu frustrado ainda na Praça da Liberdade. Levo todo mundo para o retiro. Os 20 e pouco lá que... Aleluia. Botamos todo mundo dentro da van, dos carros e fomos. Chegando lá, recepção, Alexandre, pastor, dá uma olhada lá no alojamento, vai ver quem está lá. Eu falei, não acredito, cara. Vai, eu chego lá, quem está lá nas camas arrumando a cama dele? O biscoito olhando para minha cara, rindo pra caramba. Eu olhei para a cara dele, como é que tu veio aqui, cara? Como tu chegou aqui? O Dudu me colocou na van. Eu dei as costas e eu falei, cara, o morador de rua tem mais compaixão do que eu. Ele está amando mais a vida do que eu. Vai eu ser tratado de novo. O resultado vem de Deus. Eu saí dali falando isso. O resultado vem de Deus. O resultado vem de Deus, irmão. O resultado vem de Deus. Nunca mais errei por esse caminho. De novo Deus me mostrou a placa. De novo Deus me deu sinais. De novo Deus falou. Deus falou através do morador em situação de rua. Deus falou através do biscoito de novo. E eu tinha que entender que era Deus falando comigo. Deus está falando contigo, não está, meu irmão? Deus está te dando sinal, não está? Deus está te mostrando o caminho, não está? Deus está te dando a rota, querido, está tudo desenhado. É você que não está conseguindo enxergar. Deus está te dando tudo pronto. Pô, pastor, mas eu estou naquela situação então de José. Não sei, irmão. Foi vendido para o Egito? Não sei. O que eu sei é que Deus vai dando sinais. Vamos ficar de pé. Preste atenção nisso. Não é porque você está vivendo momentos difíceis que Deus não está com você. Deus está com você. Ele só está tentando acertar todas as coisas. Agora não tem mais jeito, não tem jeitinho, não tem, eu vou fazer do meu jeito. Não é mais assim. Agora é com o Eterno. Agora é com Yeshua. Deixa que Ele resolve. Agora é com Ele. Antes era comigo, antes era contigo, porque a gente estava confiando com as forças que a gente tinha no nosso braço. Mas não, agora é com Ele. E com Ele, sozinho, nós sozinhos, passávamos por tribulações, por situações difíceis. Dávamos nó em pingo d'água para poder sair daquela questão. Com Deus nós vamos passar, mas
Mas entenda, Ele está contigo. Ele está contigo nos braços, Ele te carrega, Ele anda com você, Ele te mostra, Ele te dá sinais, Ele continua falando com você. Não é porque estamos em situações difíceis que Deus não continua falando. A porta se fechou, Deus continua falando. Provavelmente foi Ele mesmo que fechou. Entenda, há escape aí, há livramento aí, há o poder de Deus aí. Aleluia. Nem toda porta aberta foi Deus que abriu, querido. Então enxergue os sinais. As placas estão aparecendo para cada um de nós. Está mostrando a rota, está mostrando o caminho. Então vai por esse lugar, porque é Deus. Acredite, é Deus. O Senhor está tentando mostrar para você para onde você ir. Mas aí é um caminho difícil, é espinhoso. Não tem problema, meu irmão, o caminho é esse. A rota é essa. No final tem cura, tem libertação, tem salvação, tem multiplicação, tem Deus. No final tem Deus. Vamos louvar.